Graça e paz, então. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. É culto de ceia, então eu gostaria de falar sobre ceia. Amém? 1 aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 17. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 17. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, fala, espera um pouquinho, pastor. Achou. Entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio. Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Vocês estão lendo comigo a mesma coisa? Então tá bom. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa para comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que eu também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Só até aqui. Irmãos, a carta de Paulo aos Coríntios é uma carta muito instrutiva. A igreja da cidade de Corinto foi o próprio apóstolo Paulo que plantou. Ele começou aquele trabalho em Corinto. E após começar aquele trabalho, Corinto era uma cidade muito grande, uma cidade portuária, um centro comercial. A igreja foi crescendo. E era uma igreja em que a maioria dos frequentadores eram gentios, ou seja, não eram judeus. Então era um povo um pouco perdido em relação aos costumes, em relação ao Senhor. E o que começou a acontecer? Vários problemas começaram a acontecer nessa igreja. E Paulo fica sabendo desses problemas, fica sabendo de uma desorganização em vários sentidos. A carta de Paulo aos Coríntios, quando você vai ler a primeira carta, é uma carta cheia de instruções acerca de vários assuntos.
E muitas coisas precisavam ser organizadas. Dentre essas coisas, a ceia do Senhor. A ceia estava sendo vivida de uma forma que não era boa, não era o que o Senhor gostaria. Antigamente, nessa época, antes da ceia, havia uma festa chamada Festa Ágape. Festa do amor. Como que era essa festa? Era tipo um junta-panela que a gente bem conhece. Cada um levava uma coisa, eles jantavam ali em união, celebrando a comunhão, e depois dessa janta, celebravam a ceia do Senhor. Era a festa do amor, festa da celebração. Eles se reuniam e faziam isso. Era maravilhoso. Era como se falasse, olha, é ceia, então cada um traz alguma coisa para a gente comer, tomar um café da manhã em comunhão, a gente conversar. Depois do café da manhã a gente celebra a ceia do Senhor. Coisa maravilhosa, fala a verdade. Amém ou não? Então a partir... Não. Isso existia na igreja. Mas essa festa, que era a festa ágape, a festa do amor, foi tomando outras proporções. Com isso, a ceia do Senhor também. Muita coisa foi acontecendo no momento da ceia, e que precisava ser corrigido, para que a ceia tivesse sentido. O apóstolo Paulo chega a dizer no texto que nós lemos, ele fala para a igreja assim, olha, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Não é. Vocês estão indo, se reunindo para qualquer coisa, mas ceia do Senhor não é. É como se o apóstolo Paulo chegasse aqui e falasse, ó, você pega um pedacinho de pão e um pouquinho de suco, e isso é um aperitivo, não é ceia não. Ceia não é. Você acha que é, mas não é. Então tinha muita coisa que precisava ser revista. E sobre essa situação, eu gostaria de falar com os irmãos nessa manhã sobre 4 olhares que nós precisamos ter para participar da ceia do Senhor. 4 olhares que a gente precisa ter para que esse momento não seja um momento de aperitivo, mas seja um momento de ceia. Irmãos, nós não saímos de casa tão cedo para um aperitivo de pão e suco, fala a verdade. Amém ou não? Tá certo que esse pão é maravilhoso. Mas nós não saímos de casa tão cedo para um aperitivo. A gente saiu para celebrar a ceia do Senhor. Nós saímos de casa para celebrar a ceia do Senhor. E para que a gente faça isso de forma correta, a gente precisa de 4 olhares, que o apóstolo Paulo descreve aqui nesse texto. Primeiro olhar, para celebrar a ceia do Senhor, nós precisamos olhar para trás. Para celebrar a ceia do Senhor, a gente precisa olhar para trás. Precisa olhar para onde? Para trás. O apóstolo Paulo, ele diz que ele recebeu do Senhor o que ele está falando aqui. E ele diz que o Senhor falou, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, faça isso sempre que o beberem, em memória de mim, lembrando de mim, olhando para o que eu fiz. A ceia do Senhor só tem sentido se nós nos lembrarmos do que Jesus fez por nós. Se não é aperitivo, irmão. A ceia do Senhor só tem sentido se a gente participar desse momento tendo em mente aquilo que Cristo fez por mim e por você. Mas sabe o que acontece? Parece meio batida essa história. O pastor acabou de falar que Jesus veio, morreu, ressuscitou. Quem não sabe disso? E aí a gente vem para a ceia e quer outra coisa. A gente quer que no culto de ceia a gente sinta um arrepio. A gente quer que no culto de ceia alguém seja usado em profecia. A gente quer outra coisa. A gente quer que a ceia seja, uau, um show. Mas a ceia do Senhor é um olhar para trás. E por mais que seja uma verdade que a gente conhece,
O fato de nós ouvirmos muito falar não muda a realidade, que a gente só está aqui. Nós só estamos vivos. Nós só estamos aqui celebrando, porque Cristo sofreu no nosso lugar. A gente está aqui e esses elementos nos fazem lembrar de que existe um pouquinho de suco num cálice, porque ele verteu, ele derramou o sangue todinho dele naquela cruz. Ele não derramou um pouco de sangue, ele derramou todo o sangue. Para tomar ceia dignamente, a gente tem que olhar para trás e se lembrar de que ele não só morreu por nós, mas ele viveu por nós. Ele fez o que a gente não conseguiria, irmão. Eu e você jamais conseguiríamos ser aceitos diante de Deus. Quem de nós poderia chegar diante de Deus e falar: olha, Senhor, até que eu sou bonzinho, hein? Quem? Irmão, se alguém levantar a mão, vai ser fulminado agora, eu tenho certeza disso. Quem de nós poderíamos chegar diante de Deus e falar: ó, Senhor, não é por nada não, mas eu sou fantástico. Os seus mandamentos é comigo mesmo. Quem de nós seria capaz de chegar diante do trono de Deus e apresentar a nossa própria vida, o nosso próprio esforço para estar lá? Quem? Eu vou te lembrar de uma coisa. Eu e você estávamos condenados ao inferno, porque a gente merecia o inferno. É legal a gente estar aqui hoje bonito, cheiroso. É legal a gente estar aqui hoje louvando e cantando, mas a gente estava caminhando para o inferno. Nós iríamos sofrer eternamente. E não havia nada em nós que fizesse Deus se mover a nosso favor. Não havia mérito algum em nós que fizesse o Senhor abandonar, deixar o seu trono de glória e descer nessa terra. Não havia. E por que ele fez isso? A Bíblia diz, ele fez isso porque Deus amou o mundo. Ele decidiu nos amar. E ele decidiu nascer aqui, viver aqui dignamente, morrer por mim e por você. E nesse culto de ceia a gente está aqui para lembrar que Jesus Cristo morreu por mim e por você para nos dar salvação. É para isso que a gente está aqui hoje. É preciso olhar para trás. É preciso lembrar, irmãos, que até então, enquanto Jesus não veio, existiam duas castas de pessoas, digamos assim. Os religiosos e os condenados. Que os religiosos condenavam. Quem eram os condenados? Aqueles que eram abertamente pecadores. E quem eram os religiosos? Aqueles que eram secretamente pecadores. Porque pecadores todos eram. E a religião havia excluído os pecadores da graça de Deus. Então, pela religião, os pecadores estavam todos condenados. Eles não tinham crédito, eles não tinham fala, eles não tinham voz. Eles entravam na sinagoga e tinham que ficar excluídos. Pela religião, uma pessoa religiosa não podia comer com eles. Não podia participar de uma refeição com eles. E sabe quem era eles? Nós. Totalmente excluídos, desacreditados e condenados. Mas aí chegou um que é maior que a religião. Ele pisou na terra. Oh, irmão, Deus pisou na terra. Ele pisou na terra. E ele decidiu. Ele viu uma festa e falou: vou lá. Mas essa festa é da classe de pecadores. Mas eu vim para eles mesmo.
Mas você vai participar da comida com gente que não presta. Eu vim para quem está doente, eu sou o médico dos médicos, é para eles mesmo. Mas você vai dar valor em quem a religião já condenou. Sim, eu sou o bom pastor, eles são como ovelhas desgarradas, eu vou pastorear esse povo. Mas a religião desacreditou, condenou, excluiu. Eles não fazem parte do povo escolhido. Eles não têm méritos para isso. Fica tranquilo que nos meus méritos eles serão aceitos. A gente está aqui para lembrar, irmão. A gente está aqui para celebrar esse cálice, esse pão, para a gente lembrar que Jesus Cristo deu a sua vida por mim e por você. Estávamos condenados, éramos por natureza filhos da ira, filhos da perdição, mas agora somos filhos do Pai Celestial, somos salvos em Cristo Jesus. Para tomar a ceia dignamente tem que olhar para trás. Tem que lembrar dele, tem que lembrar do que ele fez. Primeiro olhar para tomar a ceia é olhar para trás. Segundo olhar para tomar a ceia é olhar para o lado. Olhar para onde? Olhar para o lado. Para tomar a ceia dignamente, tem que olhar para o lado. Olha para o lado aí, irmão. Olha para o lado. Se você não olhar para o lado, está errado, é um aperitivo. Olha para o outro lado também, tem que olhar para os dois lados. Se não olhar para o lado, é aperitivo, não é ceia. E a gente não acordou cedo para comer um aperitivo, fala a verdade. Irmão, eu estou ressaltando isso aqui. A gente veio para quê? Para a ceia do Senhor. Olha o que o apóstolo fala. Ele fala para a igreja de Corinto assim, olha, quando vocês se reúnem não é para ceia não. Sabe por que não é para ceia? Porque vocês se reúnem para ceiar cheio de divisão no coração. Na cidade de Corinto, na igreja de Corinto, era uma igreja que tinha gente de muito dinheiro e gente de pouco dinheiro. Olha para o lado, vê qual dos dois. Era gente de muito dinheiro e gente de pouco dinheiro. Gente muito rica e gente pobre. Mas, irmão, vai nessa não, viu? De olhar pro lado e achar que não dá pra saber, né? Esse tipo de coisa aí tem gente que disfarça bem, viu? Tanto a riqueza quanto a pobreza. Tem gente que disfarça que é uma maravilha. E tá tudo certo. O foco não é esse. Olha só. E os ricos levavam para festa ágape, para ceia, eles levavam um banquete, irmãos. Levavam vinho. Eles levavam... fala uma comida chique aí. Lagosta. Nossa, foi longe, hein? Eles levavam Coca-Cola. Os pobres levavam... Como grave eu não vou falar uma marca. Os pobres levavam a boca. Isso deveria ser um problema na igreja do Senhor? Não, lógico que não. Mas de jeito nenhum. Jamais deveria ser um problema, irmão. Irmão, tem dia que a gente tem dinheiro. Eu não sei vocês, mas tem dia que eu tenho dinheiro. Já faz muito tempo esses dias. Mas que a gente tem dinheiro para passar na padaria e pegar um de cada e trazer para o café da manhã da igreja. Agora tem dia que a gente nem quer vir no café da manhã porque fica com vergonha. É ou não é? Então isso não deveria ser um problema. Mas o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Os ricos levavam aquele banquete. E os pobres chegavam depois. E os ricos esperavam, não. Eles comiam, se embriagavam. E os pobres chegavam e não tinham o que comer. Eles não consideravam um ao outro. Vamos comer que aquele irmão tá... Ixi, aquele irmão come demais, misericórdia, vamos comer. Ah, aquela família nem vai trazer nada, vamos comer. Para participar da ceia, eles não olhavam para o lado.
E Paulo fala para eles, isso não é ceia. Isso aí é qualquer coisa, mas ceia não. É impossível ser ceia do Senhor se nós não olharmos para o nosso irmão. Eu esperava um amém, pelo menos. Agora não, irmão, agora já foi. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. A ceia perde sentido quando eu não considero meu irmão. A ceia do Senhor perde o sentido quando eu não olho para o lado. Não adianta tomar ceia, não adianta fazer parte desse momento se eu não olho para o outro com dignidade. Ceia só é ceia se eu considero o outro como gente. Ceia só é ceia se o outro para mim tem valor, tem importância. Se não é só aperitivo. E o apóstolo Paulo vai dizer no verso 33, 34, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver com fome, come em casa. E quando vocês se reunirem, esperem uns pelos outros para que isso não resulte em condenação. O que condenava as pessoas na ceia? Não considerar o irmão. O apóstolo Paulo fala, vocês estão vivendo em condenação. Porque vocês não se olham. Irmão, nós achamos que espiritualidade é só coisas sobrenaturais. Então a gente acha que ser espiritual é cantar louvores. Ser espiritual é pregar. Ser espiritual é ficar num quarto trancado 6, 8 horas orando. A gente acha que ser espiritual é jejuar. A gente acha que ser espiritual é falar em línguas angelicais. Irmão, não existe espiritualidade se o outro não fizer parte da minha vida. A palavra do Senhor diz que não é possível falar eu amo a Deus que eu não vejo e odiar o meu irmão a quem eu vejo. A palavra do Senhor diz, primeira carta de João, leia 1 João todinho. O apóstolo João vai dizer assim, nós sabemos. Como eu sei que eu nasci de novo? Nós sabemos que passamos da morte para a vida quando nós amamos o nosso irmão. Se existe consideração pelo outro no meu coração, eu sou uma pessoa espiritual. Tanto que no céu, chegaram pessoas diante de Jesus e falaram, Jesus, mas no teu nome eu profetizei, altamente espiritual. Eu era o raio-x de Deus na terra, Jesus. Eu revelava, eu era o máximo. Jesus, no seu nome eu expulsei demônios, eu era da batalha espiritual. Jesus, expulsei legiões. E Jesus fala assim, a palavra dele é dura, hein? Até difícil. Fala assim, maldito. Sai daqui, eu não te conheço não. Maldito. É até duro falar isso, né? Mas tem um povo que Jesus vai olhar e vai falar assim, olha, teve uma época que eu estava com fome. Vocês me deram de comer. Teve uma época que eu estava com sede, vocês me deram água. Teve uma época que eu estava preso, vocês foram me visitar. Teve uma época que eu estava doente e vocês foram lá me ver. Senhor, mas quando a gente fez isso pelo Senhor? Quando vocês fizeram para qualquer um dos meus pequeninos, vocês fizeram para mim. É o pessoal que profetizou, que expulsou demônio. É por isso que é impossível tomar ceia se a gente não olhar para o lado. A ceia perde o sentido. Sabe por quê, irmão?
Jesus morreu por mim, mas morreu por quem está do meu lado também. O que faz eu pensar que eu sou melhor? O que a gente tem na cabeça para achar que a gente é melhor que o outro? O que passa na nossa mente para achar que a gente pode humilhar outra pessoa? Que a gente pode destratar outra pessoa? Mas que tipo de ideia a gente tem na mente? O que faz a gente pensar que a gente é especial ou melhor que quem está do nosso lado? Sendo que eu e você somos pecadores miseráveis. E a graça que nos alcançou quem está do nosso lado, e por isso nós nos chamamos de irmãos. A ceia só tem sentido se a gente olha para o lado. Se a gente considera quem está do nosso lado. Como eu posso? Pastor Carlos ou Pastor Fábio vem falar comigo aqui, e eu distrato eles, e depois pego um cálice, ô glória, obrigado pelo teu sangue. Não é assim. A Bíblia fala que quem faz isso faz para a própria condenação, isso resulta em condenação. Tem que olhar para o lado, irmão. E olhar para o lado significa perdoar. Porque você está pensando em quem te fez mal, né? Olha. Vamos para o terceiro olhar? Vai entrar nisso agora. Primeiro olhar, tem que olhar para onde? Segundo olhar. Terceiro olhar. Para dentro. Para participar da ceia do Senhor, a gente tem que olhar para dentro. Portanto, examine-se o homem. Examinar quem, irmão? Para participar da ceia do Senhor, tem que olhar para dentro. Então eu estou falando aqui que tem que tratar bem, você está pensando em alguém? Não, tem que olhar para você. Para tomar a ceia do Senhor de forma digna, é necessário a gente considerar como a gente está vivendo. É necessário a gente considerar o que a gente está fazendo da nossa vida. O que o apóstolo Paulo está falando? Pessoal rico de Coríntios, olha para vocês, olha o que vocês estão fazendo. Se olhe, veja se está certo um negócio desse. Para tomar a ceia do Senhor, a gente precisa olhar para nós, irmão. E olhar para dentro é um exercício dificílimo. Porque de repente a gente olha para dentro e se dá conta de uma arrogância. De repente a gente se olha para dentro e se dá conta de uma inveja. Falei para os irmãos aqui, esses dias atrás eu estava com inveja de um pastor. Falei numa quinta-feira, não vem de quinta, perde as novidades aí, ó. Eu estava olhando esse pastor fazendo um monte de pregando heresia, eu falei, nossa, eu não acredito que um cara desse fala uma besteira dessa e tem essa expressão toda. Minha teologia é muito mais apurada. Olha que olhar de crente que eu estava. Nossa, minha teologia é muito melhor, o cara falando tanta besteira, não é possível. Aí eu tenho a impressão que Deus falou comigo. Eu tenho a impressão que ele soprou no meu ouvido esse texto assim, examine se o homem é a si mesmo. Aí eu olhei para dentro, a hora que eu olhei para dentro, eu vi, nossa, tem uma inveja aqui. Que é isso que tem uma inveja? Como tem uma inveja dentro de mim? Não é possível. Eu não. Eu sou o pastor dentro. Olhar para dentro, irmão, é difícil. Eu falo brincando, mas eu chorei. Para tomar ceia, a gente tem que olhar para dentro e se dar conta das mazelas que existem dentro de nós. Essa mágoa que está aí dentro do tamanho do mundo. Essa falta de perdão que está habitando o seu coração e está direcionando a sua vida. Como assim, pastor, que está direcionando a minha vida? Eu não quero nem saber daquela pessoa. Eu estou vivendo a minha vida e ela está vivendo a dela. Aonde ela entra, eu nem vou. Está direcionando sua vida.
Acorda pensando na pessoa. Está direcionando sua vida. Faz uma coisa, está ali num momento de lazer, de repente vem a pessoa, azedou tudo. Está direcionando sua vida. Tem que olhar para dentro. De repente admitir que a gente não está lá essas coisas com Deus. De repente admitir que a gente não está lá essas coisas com o próximo. De repente, a gente precisa, antes de ceiar hoje, pedir perdão para alguém. Irmão, vocês estão perdendo a hora de dar amém, hein? De repente, hoje, antes de ceiar, tem que chegar alguém e falar, meu, perdoa. Eu olhei para dentro aqui e vi que eu fiz besteira com você. Vacilei. Tem que olhar para dentro para tomar a ceia do Senhor dignamente. E olhar para dentro, irmãos, não significa deixar de tomar a ceia por causa dos erros. O apóstolo Paulo diz, examine o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice. Olhar para dentro não é olhar se condenando, é olhar reconhecendo. Deus não quer que a gente se condene, Deus quer que a gente reconheça. Deus não quer que você olhe para dentro de você e se sinta o lixo do lixo do lixo. Deus quer que você olhe para dentro de você e reconheça suas falhas, suas fraquezas, aquilo que não é legal. Mas que depois de reconhecer isso diante dele, você pegue o pão e o cálice, coma e beba. Por quê? Porque a gente reconhece que a gente é ruim. A gente reconhece nossas falhas. A gente reconhece as nossas mazelas. Pega o pão, pega o cálice e olha para trás. Fala, obrigado, Jesus. Eu mesmo sou ruim, mas o Senhor é maravilhoso. Eu mesmo tenho um monte de defeitos, Senhor. Mas é o seu corpo e o seu sangue que me purifica. Obrigado, Jesus. Não é olhar para si mesmo se condenando. E o pecado tem essa característica. Se você olhar para você, você vai lidar com o pecado, irmão. É inevitável. Se você olhar para dentro de você, você vai ver algum pecado. É inevitável. E qual a característica do pecado? Pedro, quando pecou, negou Jesus, quis voltar atrás. Falou, isso não é para mim não, eu vou voltar a pescar. Pecado levou Pedro a se achar indigno e longe de Jesus. Mas qual a característica do amor de Deus? Quando Jesus ressuscita, ele dá uma ordem, reúne os discípulos e Pedro. Ele está achando que o pecado dele fez tudo ir por água abaixo. Mas o meu amor por ele é capaz de restaurar todas as coisas. Então não é olhar se condenando. É olhar reconhecendo as falhas. Mas admitindo que a gente não é bom, a gente não merece, mas existe um sangue que purifica a gente de todo o pecado. A gente tem que olhar para dentro, irmão. Olhar para dentro. É olhar reconhecendo o perdão. Não é olhar se culpando. Não é um olhar de acusação. É um olhar reconhecendo que a gente precisa do perdão divino. Muitos de nós, no momento de tomar ceia, não quer tomar porque o diabo fala que a gente não pode tomar. O texto está falando que não é para tomar? O texto está falando que é para tomar. Mas a gente é pecador. Mas é isso mesmo, é para olhar para dentro e ver que é pecador mesmo. Só que depois de ver, reconhecer, entender isso, é para tomar a ceia. Porque a gente olha para trás e vê o que Cristo fez por nós. Irmão, vamos fazer um confessionário aqui.
Se fosse para deixar de tomar a ceia, legal que eu falei, vamos fazer um confessionário, alguns irmãos fez assim. Se fosse para deixar de tomar a ceia porque errou, quem aqui ia tomar a ceia? Quem? Então a gente vai tomar a ceia porque é bom? A gente vai tomar a ceia por quê? Porque Ele é bom. Por causa do corpo e do sangue dele. Agora a pior coisa é gente que não é bom e acha que é, não é? Não é ruim isso? Já viu gente ignorante falando de pessoa ignorante? Nossa, fulano é muito ignorante, insuportável. Você olha assim e fala, é mesmo. Oh meu Deus. Quando a gente toma a ceia sem olhar para dentro, a gente está sendo assim. A gente precisa entender isso, irmão. É o publicano e o fariseu que subiu no templo para orar. E Jesus fala que o fariseu chega no templo e faz uma oração fantástica. Fala, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu não sou igual a esse homem. Ele fala, eu dou o dízimo, sou dizimista. Eu cumpro os mandamentos e por aí vai. Então, só tenho que te agradecer por ser quem eu sou. E o pecador que estava do lado dele, a Bíblia diz que ele não tem coragem de levantar a cabeça. Ele bate no peito e fala, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. O fariseu, na hora de julgar, estava olhando para o lado. O publicano, pecador, estava olhando para dentro. E é com esse olhar que a gente precisa tomar a ceia do Senhor. É olhando para dentro, irmão. Então, para ceiar, a gente tem que olhar para... Vamos do começo. Para? E depois? E depois? Amém. O último olhar que a gente precisa ter para tomar a ceia do Senhor de forma digna é olhar para frente. Olhar para frente. E por que olhar para frente? O texto bíblico diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele... A gente tem que olhar para frente. E lá na frente, Jesus está vindo. Para tomar a ceia do Senhor, a gente tem que se lembrar dessa realidade. É outro assunto que está batido no nosso meio. Irmão, vamos falar a verdade aqui. Fala a verdade. Quem aqui não sabe que Jesus está voltando? Todo mundo sabe, mas a gente vive com essa realidade no dia a dia? Vive não. A gente sabe disso, mas no nosso dia a dia a gente não resgata isso. E é na ceia do Senhor que a gente tem que se lembrar que isso daqui é transitório. Porque chegará o momento em que o nosso Senhor virá nos buscar, é até que Ele venha. A gente não sabe o que vai acontecer nesse espaço de tempo. A gente vai passar provas, tribulações, dificuldades, mas a ceia nos lembra de um fato: Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A ceia nos leva a olhar para frente, irmão. A gente está enfincado nessa terra. Fala a verdade. Está cada vez mais confortável estar nessa terra. Está cada vez mais gostoso, apesar do coronavírus. Porque a gente tem o nosso celular. Pastor, acabei de pagar 5 mil no meu iPhone. De pagar não, acabei de adquirir os boletos. Pastor, comprei o carro zero agora. Pastor, mas... Puxa vida, fui promovido. A vida aqui tá boa, irmão. Apesar de tudo, tá confortável. É diferente da época dos nossos irmãos. Por exemplo, da época do meu pai, que tinha que andar
quilômetros para ir para a igreja, a pé. Hoje, irmão, a gente do celular chama um Uber. E às vezes por R$2 chama o Uber Black. É diferente. E isso tem feito a gente perder a realidade que o nosso lugar não é aqui. Tem feito a gente esquecer da realidade que a nossa vida não se resume a essa terra. Na verdade, a nossa vida é muito além dessa terra. A gente está esquecendo que Jesus prometeu em João 14, que eu vou para a casa do meu pai preparar a morada. Se eu for, eu voltarei para buscar vocês e levá-los comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. A gente está alegre com iPhone, com celular, com casa, com coisa material, e está esquecendo que vai chegar um dia, irmão, vai chegar um dia que eu vou dar um abraço físico em Jesus. Vai chegar um dia que eu vou estar olhando de longe o meu Jesus andando assim, eu vou falar, eita, Jesus lindão, esse Jesus é fantástico. Vai chegar um dia que eu vou estar lá no céu, irmão, vou olhar para o lado e falar, Abraão, é você? E ele vai falar, sou eu, quem é você? Eu falei, Abraão, nem interessa quem sou eu, é você, cara. Eu estou do seu lado aqui. Vai chegar um dia que eu vou chegar no céu, vou ver Elias. Falar, Elias, você ficou malzão na terra, hein, meu? Elias, sabia que eu escrevi um livro? Fiquei mal também, Elias. Você pensou em morrer, hein, Elias? Eu sei o que é isso, cara. Mas você nem viu a morte, hein, Elias? Fala pra mim, como é que foi ser arrebatado, cara? Só faltou um redemoinho me levar. Ah, irmão. Vai chegar um dia que eu vou estar do lado de Paulo e falar, Paulo, obrigado, cara. Obrigado porque os apóstolos todos queriam falar só com o judeu. Se você não rompesse isso, Paulo, o evangelho não ia chegar na minha vida não, cara. Obrigado. Não vai chegar um dia que não haverá mais dor. Sabe o que te faz chorar? O que te faz sofrer? O que te faz ficar desesperado? Isso aí vai passar. Vai chegar um dia, irmão, vai chegar um dia que a Bíblia diz que Jesus vai em um por um. As nossas lágrimas estarão descendo. E Ele, com a mão dele, vai enxugar a nossa lágrima. Ele vai olhar para nós e falar, benditos do meu Pai, vem para o reino que está preparado para vocês. A gente precisa lembrar, para fazer sentido isso daqui. Jesus morreu como cordeiro, mas está voltando como leão. Os soldados bateram nele. As pessoas condenaram ele, mas ele está vindo, e a Bíblia diz que na coxa dele agora está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele está voltando. Oh, glória! E ele está vindo para reinar, irmãos. A sua primeira vinda, ele veio para ser humilhado, agora ele vem como rei. Ele vem sentado no cavalo branco. Agora ele vem com um cetro de justiça na mão. Agora o mundo não humilha ele. Agora o mundo não condena ele. Agora o mundo não mata ele. Ele vem como o Rei dos Reis, o soberano das nações. Jesus está vindo, igreja! Jesus está vindo! Aleluia! É isso que dá sentido ao Evangelho. Vale a pena, irmão, suporta mais um pouco essa dor aí. Irmão, não entrega agora não. Suporta essa angústia, suporta essa aflição. Ele falou que seria assim. Ele disse, no mundo, gente, vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Fica tranquilo. Você está com quem venceu, fica calmo. É por isso que vale a pena aguentar toda afronta, toda humilhação, toda dor.
Vale a pena, porque o nosso destino final não é aqui. Aqui na terra a gente pode sofrer. Aqui na terra as coisas podem ir de mal a pior. Mas o nosso destino não é esse. A nossa pátria está no céu. Você não é da terra. Você é cidadão celestial. Toma a ceia lembrando disso. Participa da ceia do Senhor lembrando disso. Jesus está vindo. A gente não está aqui perdendo tempo nem brincando de igreja ou brincando de comunidade, não. A gente está aqui reunidos porque o nosso Senhor há de vir nos buscar. A qualquer momento, num abrir e piscar de olhos, nós ouviremos a trombeta soar. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos nos encontraremos com Ele nos ares. Jesus está voltando. Oh, irmão, Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Vai em frente, irmão. Viva o Evangelho. Viver o Evangelho é dor, é luta mesmo. É afronta mesmo. Jesus deixou avisado, é que a gente só quer olhar coisa boa, né, irmão? Fala a verdade, ninguém é bobo. Jesus falou assim, olha... Se fizeram o que fizeram com o chefe da casa, se referindo a ele, que dirá que farão com os servos que são vocês? Se chamaram o chefe de príncipe dos demônios, imagina o que vão fazer com vocês. Às vezes as dores da vida ofuscam a grandeza do Evangelho. Às vezes as tristezas da vida ofuscam o que a gente está fazendo. Às vezes os problemas da vida ofuscam a grandeza do reino de Deus. E talvez você está aqui nessa manhã triste, abatido, chateado, porque muita coisa na sua vida está dando errado, filho dando trabalho, o esposo que está com cabeça diferente, talvez problema financeiro, talvez problema de saúde, você olha para você e tem uma doença em você que não tem cura, e você está desesperado, você está triste, e com isso você está pensando que Deus desistiu de você, você está pensando que Deus te abandonou, você está pensando que Deus te deixou, e Deus te trouxe aqui justamente para falar, essa vida não é tudo, eu estou vindo, eu vou te levar para um lugar muito melhor, fica tranquilo, o Evangelho não se resume nessa terra. Segue em frente, irmão, firmes. A palavra do Senhor diz que nós não somos como os que retrocedem. Não. Está doendo, mas a gente está lá. Desanimados, mas não abatidos. Não está fácil, mas a gente segue dizendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. Para tomar a ceia do Senhor dignamente, tem que olhar para 4 lugares. Olhar para trás. Olhar para o lado. Olhar para dentro. E olhar para frente. Jesus está vindo. Se coloque de pé. Quero chamar os obreiros que nos ajudarão aqui a ministrar a ceia. Irmãos, enquanto os obreiros estão vindo, enquanto o Ministério de Louvor está tomando lugar aqui, feche os seus olhos. Vamos olhar para dentro agora? Vamos olhar para dentro? Talvez ao olhar para dentro você encontre um desânimo enorme. Talvez ao olhar para dentro você encontre uma ferida. Talvez ao olhar para dentro você encontre uma vontade de desistir. Talvez ao olhar para dentro você encontre desespero. Talvez ao olhar para dentro você encontre coisas em você que você olha e fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Olha para dentro.
Mas em nome de Jesus, independente do que você encontrar aí dentro, entenda que o Espírito Santo te vivifica nessa manhã. E isso que você está encontrando aí não é para a sua condenação. Isso que você está encontrando aí não é para você se sentir o pior. Não. Olha para dentro e veja sobre cada situação dessa uma gota do sangue de Jesus que te purifica. Talvez antes dessa ceia você precise falar com alguém. Talvez antes dessa ceia você precise pedir perdão para o Senhor por alguma situação que talvez você tenha cometido. Olhe para dentro, irmão. Olhe para dentro. Quero chamar o pastor Carlos, que vai orar consagrando esses elementos que nos ajudam a olhar para aquilo que Jesus fez por nós. Ó Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos nesta manhã porque ouvimos a Tua palavra. E o quanto nós precisamos mudar, às vezes, o nosso foco, o nosso olhar, a nossa maneira de enxergar o Teu Evangelho, as Tuas promessas, enfim. Pai, nós te louvamos por tudo. E agora pedimos que o Senhor consagre esses elementos, consagre esse pão, consagre esse suco, para que o teu filho ou tua filha, na representação aqui da ceia que acontecerá no céu, estamos apenas uma representação, vendo, mas que esses elementos, que este momento, Senhor, possa fazer diferença na vida do teu filho. Este que pecava não peque mais, esse que entrou enfermo possa receber uma gota do teu sangue passando agora nesse corpo e curando. Senhor, nós te louvamos, consagre esses elementos para a glória do Senhor. 1 Coríntios 11, versículo 31, o apóstolo Paulo diz assim: mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Sabe o que esse texto está dizendo? Se você está olhando para você, reconhecendo suas mazelas, reconhecendo os seus erros, já não há mais juízo sobre a sua vida. Participe dessa ceia com alegria em nome de Jesus. Eu te convido, através dessa canção, você olhar para trás, você olhar para frente, reconhecendo aquilo que Ele fez e aquilo que Ele fará. Em nome de Jesus, cante conosco. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assentará sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Cante, igreja, sobre Ele. Cante sobre aquele que te deu a vida. Exalte aquele que viveu, morreu e ressuscitou por você. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Diga que Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Diga isso! Que era e é e há de vir. Nós nos juntamos a toda a criação para louvá-lo. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Então adore Ele agora com uma palavra sua. Exalte ao Senhor Jesus.
Diga uma palavra de amor a Ele. Exalte aquele que viveu e morreu por nós. Aleluia. Glória a Deus. Está vestido de um arco lindo, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força ao único, querido, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir, E com a criação eu canto louvores ao Rei. diga pra Ele, fala. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Digno é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Querido, aí atrás todos receberam. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está no nosso meio. Jesus está aqui, o Cordeiro de Deus está passeando no nosso meio, restaurando corações, trabalhando em nossas vidas, gerando esperança naquele que estava desesperado, gerando a convicção do perdão, aonde havia a convicção de condenação. A graça de Deus está superabundando aonde havia o pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pegue o pão em sua mão, querido. Não abra o cálice ainda. Pegue o pão. Pois eu recebi do Senhor o que eu também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e lhe disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Dele, comamos todos.
merecíamos a tua renúncia, Pai. A gente não merecia, mas o Senhor decidiu nos amar. Obrigado, Senhor. Obrigado por não nos abandonar neste lugar. Obrigado porque o Senhor vem nos buscar, certamente vem. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Para tomar a ceia, querido, é necessário olhar para o lado. Por isso, nesse momento, troque o cálice com algumas pessoas. Abençoe a vida dessas pessoas. Se necessário for, peça perdão. Profetize sobre a vida dessas pessoas a bênção de Deus, a restauração do Senhor sobre a casa, sobre a família, sobre o coração. Em nome de Jesus, olhe para o lado e veja que tem gente do seu lado. Tem um ser humano com dores, com tristezas, com um ser humano com questões difíceis, com crises, com situações que precisam ser tratadas. Tem gente do seu lado, gente que Deus ama, gente que Deus cuida, gente que Deus comprou para si. Ah, querido, abençoe essa vida. Profetize restauração. Profetize um agir do Espírito Santo sobre essa vida. Profetize a bênção de Deus sobre essa pessoa. Essa pessoa tem uma família que sofre, uma família que tem seus problemas e dificuldades. Olhe para essa pessoa como alguém que precisa da graça de Deus, igual a você, querido. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito de Deus, se move no nosso meio, Espírito Santo, restaurando corações, restaurando dons, restaurando sonhos, restaurando propósitos, em nome de Jesus, aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está agindo no nosso meio. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode abrir o seu cálice, querido. Aleluia. Deus é bom, irmãos. A gente começa esse mês restaurando convicções importantes. Eu não sei como foi seu mês de janeiro e de fevereiro, mas eu quero profetizar que esse mês de março será um mês maravilhoso sobre a sua vida, irmão. A bênção de Deus se estenderá sobre os seus, sobre a sua casa. Você verá o agir do Espírito Santo restaurando o seu coração, restaurando o amor por Ele, o amor pela obra de Deus, o amor do Senhor sobre a sua vida, curando feridas, fazendo cair por terra palavras que foram ditas e restaurando aquilo que Ele diz sobre você. Que seja um mês especial em nome de Jesus. Da mesma forma, Ele tomando um cálice em suas mãos, Ele deu graças e disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança. Esse cálice é o meu sangue que é derramado em favor de vós. Dele tomamos todos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Querido, feche os seus olhos. Diga para Ele assim, ó: você é bem-vindo aqui. A casa é tua, pode entrar, esvazio de mim. Aleluia. Me esvazio de mim. Aleluia. Fala para Ele: sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem acima das nossas dores, Pai, acima das nossas dificuldades. Nós queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos te ouvir, Senhor Jesus. Diga para Ele: essa casa é tua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua, Deus. Nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Querido, se você recebe essa palavra, aplauda ao Senhor. Que Deus te abençoe e te prepare um mês especial em nome de Jesus.